Olá a todos! Vamos voltar no tempo lá em 1877, quando chegou ao sul de Santa Catarina a primeira leva de imigrantes italianos. Começava aí uma história que faz parte da vida de muitos catarinenses. A Zambuja foi a primeira colônia italiana da região sul do estado. Como foi a chegada ao Brasil, as dificuldades enfrentadas na Terra Nova e a formação do povoado. Tem também os costumes, a lida na roça, os engenhos de produção, as festas e a vida em família. Acompanhe então a saga desses colonizadores. La nostra storia viene da lontano, dall'altra parte dell'oceano. È una storia di coraggio, di speranza e di molto lavoro. Nós sonhávamos com uma terra melhor, um pedaço de chão para plantar, colher e criar nossos filhos. Por isso, partimos. Atravessamos um oceano em busca de sonhos e chegamos na América. América, 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 rosas saradas da América, 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 o bel mar solino de flor. Falar da colônia Zambuja é falar da nossa história, é falar dos nossos nonos, dos nossos bisnonos. E para a gente ter uma noção do que é a colônia Zambuja, a gente tem que ultrapassar os territórios da comunidade hoje de dentro de Pedras Grandes. A colônia Zambuja, que inicialmente possuía um território que compõe hoje pelos municípios de Pedras Grandes, Uruçanga e Criciúma. E para se ter uma noção dessa história, de como começou, é necessário que a gente atravesse o mar em direção à Itália. A Itália que na época passava por uma crise muito grande. Aqui no sul de Santa Catarina existia um grande vazio demográfico e uma oferta grande de terras, fazendo com que o governo imperial iniciasse um processo de colonização dessas áreas. E em 1877 chegou então a primeira leva de imigrantes italianos, com 291 imigrantes. Quando chegaram no Brasil, foi Rio de Janeiro. Ali eles achavam de ter chegado, mas ele não foi, que entraram na fila e foi cadastrado todos eles lá no Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro ou Santos chegava à Laguna, de Laguna subiu pela parte do rio a Zambuja, né? Até chegava em Tubarão. De Tubarão eles vinham de a pé e carro de boi com as suas bagagens, que era uma alugada pela própria colônia, para que chegasse ao seu destino final, né? Que é a parte onde que criava esse núcleo dessa parte de colonização. Então veio o meu avô e a minha avó. Casou lá na Itália e veio para cá. E ali construiu a família, 8 filhos. Ou naquele tempo, então teve o quê? 8 filhos, 4 mulheres e 4 homens. Naquela época teve. E foi uma dificuldade de construir casa, assim, naquela época, devido à falta de transporte, era assim, conseguia juntas de boi para puxar madeira da Mata Virgem. E teve diversos italianos, companheiros do meu avô,
que eles queriam ir embora de volta para a Itália, porque encontraram muita dificuldade. Não tinha meio de recurso e tudo mais. Mas, por falta de dinheiro, não foram mais. A primeira parte foi desse espanto, porque eles pensavam que tinha uma estrutura melhor. Então eles tiveram que começar a aumentar os espaços, esse barraco coberto a palha, eles tiveram que iniciar essa derrubada da mata, criar o seu próprio espaço, eles tiveram que tentar se organizar. Até a parte religiosa deles foi muito forte, o ponto religioso foi o que manteve essa família nesse espaço assim. Mas a Zambuja foi um espaço, um núcleo de colonização que ele foi feito para servir de referência. Ele foi criado para que as outras pessoas, outro grupo de imigrantes chegassem, recebessem primeiro atendimento e depois seja deslocado pela colônia que é a Ristensa. A primeira colônia oficial foi a colônia Zambuja, depois a colônia Grão-Pará e a colônia Nova Veneza. Após isso, começou a surgir colônias de imigração espontânea dos imigrantes que já estavam aqui no sul de Santa Catarina e começaram a imigrar para essas outras regiões. Essa casa foi construída mais ou menos por volta de 1898 a 1899, né? Isso corresponde mais ou menos a 114, 115, pouquinho mais, pouquinho menos, né? E construída pelo meu nono e pelo meu bisnono, né? Ah, será madeira? Era tudo na mão, né? Tudo na mão, né? Nada não existia negócio de pica-pau, né? Como dizia, né? Que veio depois, né? Manual. As tábuas é manual e as linhas então era na base do machado, né? O interessante é que veio junto com esse imigrante o saber e o fazer deles. Então muita tecnologia que usamos até hoje faz parte da experiência, do conhecimento que eles trouxeram junto. O uso da tafona, o uso da marcenaria, da serraria, o uso da força d'água como força motriz para trocar isso, conhecimento, a experiência que eles tinham, então veio com eles. O meu avô tinha engenho de açúcar, de farinha, porque aqui para cima cada um quase tinha tudo engenho de farinha, de açúcar. Fazia tudo açúcar em casa, não comprava nada no mercado. Meu pai morava lá, para baixo de Zambuja tem uma fricolaria. Ele morava ali, tinha engenho de farinha e esse moinho, a safona para moer milho, como nós falamos, né? Então, ele trabalhava nas lavouras também, plantava mandioca, ele com os filhos mais velhos, e ia tocando, e fazia as farinhadas. Eu quando era assim, ó, um menino assim, ó, eu já andava de a cavalo, levar os trigo e milho na tafona para moer, para fazer a farinha. Mas eu levava longe, eu levava lá em Zambuja, que dá 8 quilômetros. Era mandioca, milho, feijão, de tudo. Aqueles moros aí derrubavam, depois queimava, depois plantava milho, feijão. Em 16 de junho de 1948 eu adquiri isso aqui, que tinha uma pequena ferrariazinha, água, né? E ali eu fui virando devagarzinho, até batalhando, consegui a prolongação da rede, né? De energia. Aí aonde que foi aumentando devagarzinho. E graças a Deus eu coloquei toda a família lá dentro. Era na roça e era no inverno, tinha as 4, 5 meses que era feito açúcar, desse mascavo. E no verão plantava
negócio de mantimento para poder viver. Era trigo, milho, Porque naquele batata, tempo pinho. tinha que plantar para viver, porque não tinha quase o que comprar, todo mundo plantava, né? E criavam muito porco. A gente fazia do porco a banha, torresmo, salame, uma mortandela, que a gente tirava a pele da gordura da banha, da barriga do porco, nós se chamava copa. Mas hoje essas, como é que se chama? Mortandela. Aquilo a gente ia comer, fazia uma polenta, né? Delle volte quando che le ora mangiare e mi chiama, verrà, le ora niente mangiare la polenta. Ora se corre a casa sem nem mangiare, né? A polenta nem se fala. A gente tinha um moinho, tá vendo? Nós, felizmente, tivemos a sorte, não sei, de certo, não sei se é de tanto usar polenta que tivemos a sorte de ter uma idade dessa. Vim de estudar 7 quilômetros da escola. Cusita em médula brosa, alta cusita. Tempo de inverno, menina, sem nada no pé, nem tamanquinho nós não tinha. Chegava lá na escola com os dedos até todo vermelho de gelado frio. A terra ela cheguei a rachar-se do gelo. E depois, de tarde, então ia subir naqueles morros lá, ajudar meu pai, plantar milho, carpir milho, plantar feijão, arrancar feijão. Depois de meio-dia nós não ia brincar, ia trabalhar na roça depois da escola. Eu comecei a costurar quando eu estava com 12 anos. Nós éramos aqui antigamente, nós já éramos 12 pessoas. Eu costurava para todos os 12. Não vinha a roupa pronta. Era tudo em peça, menina. Algodão vinha peça de 10 metros. Riscado fazer calça também de 10 metros, era tudo em peça. Não era que nem hoje que vinha roupa feita, não vinha naquela época. Aí conta a história do namoro, como era antigamente. Tá, antigamente a gente só se encontrava nos domingos, quando a gente ia na missa. Aí os namorados se encontravam lá, vinham caminhando um pouco, naquele dia não tinha carro, não tinha quase nada. E depois à tarde o namorado vinha visitar a namorada, ficava até um pedaço da noite, tomava café na casa da namorada. Isso continuava anos. A moça ia fazendo enxoval em casa, tudo bordado, as mãos da noiva mesmo. E depois era o casamento. O casamento era feito assim nas casas, a gente só casava na igreja, no civil, claro. Mas as casas eram as comilanças. Quando fazia os casamentos, né, casava muito, convidava barbaridade, nós sempre tinha muito serviço. Onde chamava, ia ficando cada vez mais conhecido, né? Os partos, a maioria era feito em casa. Tinha parteiras que vinham atender, umas parteiras práticas, né? Porque formadas assim não tinha. Mas, graças a Deus, tudo dava certo. As mulheres ganhavam 6, 7, 8 filhos, todas as famílias, era assim. E às vezes não iam nem no hospital, pré-natal não existia, nem iam consultar. Só mesmo assim na fé e na graça de Deus. A religião fazia parte e era prioridade na vida do casal. O filho era formado com espiritualidade, tinha que ser católico, apostólico, romano, nada de meio termo. Quando vinha aquela leva de imigrantes, já vinha o padre junto. Então a formação religiosa é primeiro, antes de que a formação educacional. Essa aqui é a minha companhia. Naquela época era chamado no exército com 21 anos. Então chegamos aí na capital, aí fizemos instrução,
quando eu estava pronto para embarcar, eu estava no hospital militar com a cachumba. Aí quando era meia-noite deu um tiroteio lá na cidade, né? Então entrou um enfermeiro lá no meu quarto e disse, o que é esse tiroteio aí? Ele disse, cala a boca, rapaz, tu não vai mais para a guerra, estão fazendo festa porque terminou a guerra. Cumpri o meu dever e graças a Deus vim de volta, vim com o pai. Foi o maior dia de alegria na minha vida, foi dia 8 de maio de 1945. Quando o tenente Durval entrou dentro do alojamento e gritou, silêncio, soldado, que a guerra acabou. Olha, a gente não chora de tristeza, mas chora de alegria também, né? Oh, meu Deus! O imigrante europeu, aqui no sul de Santa Catarina, ele teve papel importante na construção das estradas, na construção dos canais, na tecnologia, construção de engenhos e também na exploração do carvão. Foi ele a principal mão de obra para que todo esse patrimônio fosse explorado e que se transformasse em riquezas. O trem vinha de Lauro Miller e parava, com os apitos a gente estava um pouco longe, corria para alcançar. O trem passava passava às 7 horas e voltava às 4. Mas tinha sempre bastante gente porque não tinha ônibus naquele tempo, então enchia o trem. Aí tinha o vagão, né, o carro de primeira, tinha o de segunda. Né? Então aí conforme o dinheiro da gente ia na primeira ou na segunda, conforme fosse. Dos interior vinha tudo para cá para embarcar no trem, porque não tinha outra condução, né? Daí, e quando tinha assim, uma festa que vinha o trem expresso, que dizia, sei lá, aí vinha todo para a estação, nós ia tudo, veio o trem, o pessoal desembarcar, né? Muita gente, né? O meu avô, ele fez uma plantação de parreira, naquele tempo era a parreira Isabel. Era a uva que predominava aqui na região, que trouxe as mudas da Itália. Era um vinho muito bom, vinho tinto. Não tão carregado igual a outras variedades, né? E assim, então, era feito o vinho e era amassado a pé. O pai com balaio de taquara, feito com cipó e balaio de taquara, né? Então, ele botava em cima num coxo, e nós botava a uva dentro do balaio, e ele com a corda, né, se segurava e com os pés esmagava a uva, e se fazia o vinho. E depois de feito o vinho, era consumido tanto na família, como era vendido. Que o meu pai, com um carro de boi, transportava vinho para Veneza. Olha aqui, até em Veneza, eu com o pai ia vender vinho lá em Nova Veneza. Saía daqui logo depois do meio-dia, cheguia lá no outro dia, meio-dia. Viajava a noite inteira. Em Siderópolis, chegava lá com os bois, descangava nossos bois e cangava o boi do Nilo Pascoal. E com o nosso mesmo carro e o mesmo vinho, né? Viva a nossa história, os nossos italiani! Tudo isso faz parte da nossa história, a história da imigração italiana no sul de Santa Catarina. História essa contada pelos nossos nonos, nossos bisnonos, que através do seu trabalho construíram e fizeram desenvolver essa região, mas sem deixar de preservar nossa história, nossa cultura e nosso folclore.
Assim, arrivederci a tutti quanti. Fin un'altra volta se ci vediamo, grazie a Dio. Non abbiamo trovato le